Vamos orar por nós, pela vida do João. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de abrir a Tua Palavra. Ela é fonte de autoridade sobre nós. Obrigado porque o Senhor confiou a Tua Palavra à Tua igreja, para sermos dispenseiros dela. Abençoa o João nessa tarefa de pastorear a igreja pelo intermédio da Palavra. Abençoa a sua casa, abençoa seus filhos, abençoa a Priscila, cuida deles. Oramos em nome de Jesus. Oi, bom dia. Eu não estou nervoso. Bem, meus irmãos, a gente está iniciando a devocional no livro na primeira carta de Pedro. A gente vai tratar um pouquinho ali do início da carta, um pouco dos temas relacionados ali entre o capítulo 1 e o capítulo 3. E a carta de Pedro, ela trata... Deixa eu só trocar o microfone, que está sobrando um pouquinho aqui de agudo. Só um segundinho. Oi, som. Melhor. Oi, som. Melhorou. Bem, então a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, ela trata de alguns temas, mas, sem sombra de dúvida, quando a gente olha para o texto, a gente percebe uma ênfase, um destaque aqui na questão do sofrimento. Sofrimento numa perspectiva um pouco peculiar, né? Porque a gente tem uma tendência natural de não querer sofrer. Ninguém tem um sentimento próprio, natural, né, de buscar sofrimento, de desejar sofrimento. Mas o texto ele trata, então, do sofrimento mais como parte da experiência cristã de algo que é inevitável, uma vez que a gente vive num mundo caído, num mundo corrompido pelo pecado, ao redor, em convívio com pecadores, sendo nós também pecadores. Então, é muito improvável que a gente passe por essa vida sem sofrer. Então, a gente não olha para o sofrimento a partir do livro, da carta, desejando sofrer, mas como pessoas que compreendem que o sofrimento, como um fogo que purifica, que apura, molda o nosso caráter e desenvolve a nossa fé. Afinal, se ele, o próprio Cristo, perfeito como ele foi, sofreu o que ele sofreu, nós, imperfeito como nós somos, a gente não poderia esperar uma coisa diferente disso, né? Na verdade, pelas nossas obras, nós deveríamos esperar o pior. E aqui eu não preciso tentar me convencer ou te convencer de quão imperfeito nós somos e pecadores nós ainda somos. Por essa razão que nós não conseguimos compreender direito, a não ser pelos méritos de Cristo, por causa do que Ele fez, por que Ele nos amou a cada um de nós de forma individual, de forma pessoal. Por que foi a mim e não aquele seu parente que não conhece ao Senhor ainda? Por que Ele me chamou? Por que hoje sou eu que tenho um relacionamento pessoal com Ele? A gente não entende muito bem essas coisas. Por uma razão que a gente desconhece, Ele nos amou e chamou a cada um de nós. E Ele tem nos sustentado poderosamente. Não sei se você consegue, não sei não, eu sei que você consegue perceber na sua própria vida o quanto que Ele tem te sustentado em toda e qualquer circunstância. Não existiu no passado, não existe hoje, nem existirá qualquer luta pela qual a gente passe que Ele não esteja conosco. Ponto da carta, da primeira carta de Pedro, então, especialmente nesse início, é ressaltar como nós deveríamos valorizar, ter uma alta e profunda estima pelo que Deus fez por nós, pelo que Deus em Cristo, através da sua morte, ganhou por nós, a despeito de qualquer sofrimento, seja ele qual for. Vamos ao verso 3, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Diz assim:
Vamos ler com muita atenção, meus irmãos, esses versos iniciais. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu ouvi um aleluia, e eu acho que esse texto ele é digno disso. Nossos irmãos destinatários dessa carta estavam lidando com muitas coisas. Cristãos eram considerados ali no primeiro século mais uma seita. A gente tem uma profusão de grupos religiosos e os cristãos eles eram considerados mais um desses grupos, chamados inclusive de nazarenos. E essa seita, esses nazarenos, eles vêm numa crescente pelo aspecto missionário que eles têm, o que chama a atenção, resultando em algumas indisposições e inimizades. Esse crescimento é um problema, pois ele ameaça a ordem social, econômica e religiosa. Não sei se recordam, em Atos 19, a gente tem a pregação do Evangelho comprometendo a fonte de renda dos fabricantes e vendedores de ídolos. Os cristãos também são acusados de incendiar Roma. E essa carta ela foi escrita um pouco antes desse incêndio, segundo historiadores e teólogos, e esse incêndio ele foi atribuído também aos cristãos. À luz desses acontecimentos, então, Pedro escreve essa carta para confortar aqueles primeiros irmãos que estavam diante de perigos de morte, sofrendo ostracismo social. Que é ostracismo, né? Isolamento social. Imagina você no seio da sua família sendo colocado de lado porque agora você abraçou a fé em Cristo. Discriminação religiosa, perseguição e falsa acusação, isso é muito comum, aderente a todo o povo cristão no início do primeiro século, principalmente. À luz, então, desses acontecimentos, Pedro escreve para confortar aqueles primeiros irmãos que estavam diante de perigos de morte, ou seja, um fogo ardente, mas que redundaria louvor, glória e honra. Pedro nos exorta e nos encoraja a não sucumbir diante do sofrimento. O que nos aguarda no futuro é muito mais belo, poderoso e glorioso do que o sofrimento presente por tantas vezes nos cegam e nos ludibriam quando a gente tira os olhos de Cristo, quando a gente tira os nossos olhos, o nosso coração das coisas lá do alto e focamos nas coisas aqui da terra. Sobretudo num contexto de sofrimento, a gente fica completamente cegos, míopes. O fato de não enxergarmos o sol num dia nublado não significa que ele não está atrás das nuvens. Não sei se vocês já tiveram a experiência de deixar o carro na rua num dia nublado por algum tempo, e quando vocês voltam lá, entram no carro, como é que o carro está? Quente, abafado. Quando um câncer aparece, quando a morte bate à porta de um ente querido, quando o casamento está passando por um vale terrível, quando estamos estagnados profissionalmente, sem perspectiva, quando não conseguimos acessar o coração dos nossos filhos, quando as contas parecem não fechar, quando o burnout dá sinal, e essa lista pode ser interminável, e essa lista pode ser tudo ao mesmo tempo, e a gente sabe disso. Nós somos fortemente tentados a questionar os métodos de Deus, sua bondade e presença. A gente chega até a achar que estamos sendo castigados pelo Pai. Afinal,
até a gente reconhece que merece esse castigo. A gente esfria a nossa vida devocional, a gente ora já sem tanto fervor, muitas vezes para cumprir um protocolo, a gente lê um salmo ali, outro aqui, a gente perde aquela postura diligente de buscar a Deus, porque nos deleitamos nisso. E ainda damos todas as desculpas possíveis. Tempo, muitos afazeres, tentando enganar a nós mesmos. Nós tornamos-nos insensíveis a Deus, imaturos e preguiçosos. Contudo, mesmo que, em última instância, Deus esteja operando através do sofrimento, essa sensação que a gente tem de que acha que está sendo castigado por Deus por qualquer sofrimento que a gente está vivendo, castigar não me parece bem a ação executada por Deus. Meus irmãos, não me parece muito bem aquilo que Deus, um pai amoroso, faz com seus filhos. Não é castigo o nome disso. Deus corrige e não castiga. Ele corrige aqueles a quem Ele ama, se é que nós somos, de fato, filhos de Deus. Por isso, a gente precisa lembrar que o sol continua lá. Mesmo com dias nublados, o sol ele não desaparece. E assim foi como Ele nos prometeu. Uma das grandes sacadas da vida cristã é continuar crendo, sendo crente quando Deus não parece tão palpável, tão perceptível aos nossos sentidos. Ser crente quando sentimos arrepio, somos alvejados com o amor fraterno da comunidade local, do cuidado pastoral, é relativamente fácil quando a gente está nesse contexto de amor. Sermos fiéis a Deus no dia mau, em meio ao sofrimento, à solidão, quando tudo ao nosso redor parece dar errado, é um pouco diferente, é um pouco mais difícil. Mas o Deus que é transcendente, que está acima de todas as coisas, que está fora, que não cabe no espaço e no tempo, Ele também é imanente. Ele se importa, Ele toca a sua própria criação, Ele interage, Ele tem um relacionamento pessoal com a gente. Foi o que Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pedro, então, demonstra que muito superior, mas muito superior mesmo aos sofrimentos presentes é a salvação que se revela através do Evangelho de Jesus. Um Deus santo que abomina o pecado, ama de tal maneira o pecador, que entrega o seu único Filho para que, através do seu sangue, sejamos justificados e reconciliados. Pela misericórdia dele. Perdão, irmãos. Não, estava no script aqui. Ele nos regenera, Ele ilumina os nossos corações. Ele nos possibilita enxergar nossa depravação. E depositar novamente a nossa confiança e dependência no autor e consumador da fé. Podia ter uma água aqui, né? Podia ter trazido uma água. Ele, pelo seu poder, Ele nos guarda até a vinda gloriosa de Cristo. Não é para tanto. Ou talvez até fosse, mas enfim. Minha esposa disse que essa garrafa está na moda. Não sei porquê, mas ela é bonita. Não estava mesmo no script, mas se essa verdade poderosa daquilo que Cristo fez por nós não enche o nosso coração de esperança, de alegria, de contentamento, talvez seja uma hora da gente fazer uma pausa e tornar os nossos olhos e ouvidos para o Evangelho e sua beleza. Nós estamos num mundo caído, cheio de pecado, e ainda lutamos todos os dias com um tal velho homem que insiste em nos atazanar todos os dias. O sofrimento é, então, inevitável. Desculpa dizer isso de barriga vazia, né? Antes do nosso café da manhã, mas o sofrimento é inevitável.
Mas o que nós recebemos de Deus, o perdão completo dos nossos pecados, é incomparavelmente superior do que qualquer ouro perecível, do que qualquer coisa que nós possamos comprar, obter, qualquer experiência pela qual a gente possa passar. Se a alegria da salvação não tem sido sufocada, se a alegria da salvação tem sido sufocada pelas adversidades da vida, é hora da gente parar e tornar os nossos olhos para o Evangelho de Cristo e a sua beleza. Vamos orar mais uma vez? Baixe as suas cabeças. Pai, nós lemos a Tua palavra e nós ficamos maravilhados com aquilo que o Senhor Deus fez no meio do Teu povo, livrando-os de todo o mal, livrando-os de toda a perseguição, e muitas vezes, mesmo que em meio à morte, o Senhor preparou algo muito superior para todos nós, para todos os cristãos de todos os séculos, de todas as eras. E nós abraçamos e nós nos gloriamos naquilo que o Senhor fez por nós. Que o Senhor me ajude os meus irmãos a olhar para o Senhor, a não sucumbir diante do mal, diante do sofrimento pelo qual nós temos passado. Que a gente consiga olhar para o Senhor, colocar o nosso coração no Senhor, colocar o nosso coração nas coisas lá do alto, para que a gente possa passar e apontar para o Senhor, para que esse mundo possa ver em nós que há uma esperança, que há salvação em Jesus, que a despeito de toda a confusão existencial pelo qual nossa era tem passado, há um caminho muito superior. Então, nos ajuda, Senhor, a nos apegar a essas verdades. É o que eu te agradeço nessa manhã, em nome de Jesus. Aproveitando o tema, né, que o João trabalhou, o João citou a ideia que Deus não nos castiga, mas nos corrige. A gente está caminhando por Jeremias. Hoje à noite chegaremos no capítulo 24. O povo já foi a primeira leva exilada para a Babilônia. E Jeremias vai profetizar aqueles 2 cestos de figos. E a ideia central do sermão dessa noite é como a gente deve lidar quando Deus está nos corrigindo. Ou a ideia de que, às vezes, permanecer no lugar que Deus falou para a gente sair é fugir de Deus. Então, como a gente lida com a ideia da correção de Deus sobre nós. É um tema indigesto, né? Não tomamos café ainda, como o João falou, mas eu queria convidar a igreja a estar junto nessa noite, né, para a gente conversar sobre essa camada mais profunda da fé, um Deus que nos corrige e por nos amar. Queria chamar os aniversariantes aqui à frente. Se você nos visita, faz aniversário de casamento nessa próxima semana. A Anne, ainda deu tempo de vir aqui, Anne. Você vai fazer quanto? 10? Mais alguém? Vamos orar. Pai, abençoa a Anne. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dela. Ela tem crescido exposta ao Evangelho. Nesse tempo de expectativa da mudança, da família, nós queremos orar novamente por eles, pedindo a tua boa mão sobre eles nesse tempo. Tranquiliza o coração deles sobre o tempo da ida, mas nós queremos já pedir que o Senhor abençoe a Anne lá, com amizades que apontam para Jesus, que ela seja uma bênção cuidando das suas irmãs que também vão enfrentar essas mudanças, que ela continue submissa aos seus pais e temente ao Senhor. Abençoa a Gabi também, obrigado pela alegria dela com a tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre ela, seu relacionamento com Wagner, o seu desenvolvimento como profissional. Oramos pela sua saúde também, pedindo a tua bênção sobre ela. Que o Senhor continue usando a Gabi no nosso meio, para a alegria dela e para a nossa também. Oramos em nome de Jesus. Então,
Alguns avisos, né? Nosso dia de comunhão foi no sábado anterior a esse, né? 8 dias. Nós vamos ter um novo no dia 25 de outubro, um sábado também. E nessa oportunidade a gente vai celebrar os batismos da igreja. Então, se você tem desejado, né, evidenciar a sua fé em Jesus por meio do batismo, queria convidar você a participar no próximo domingo da nossa classe, que chama Investigando o Cristianismo. Se você está chegando na nossa igreja e quer saber o que a gente crê sobre Jesus e sobre salvação, né, um panorama mais básico sobre isso, quem é Jesus, o que ele veio fazer aqui e o que significa segui-lo. Então, eu queria convidar você também a participar dessas classes, né, que vão ser 7 encontros. E, ao final, se você desejar se batizar, então, o dia 25 de setembro, a gente vai ter esse dia de comunhão e essa festa, né, outubro, 25 de outubro. Sobre as crianças na igreja, né, eu mandei um aviso nesse domingo que a escola estaria fazendo aquele evento preparatório para formaturas, que eles vão montar aqui na quadra estandes para tirar foto, né, com beca, aquelas coisas de formatura. Então, a gente receberia hoje, isso foi adiado para o dia 14 do próximo mês, um monte de gente circulando aqui, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com as nossas crianças, né? Elas não devem ficar soltas, elas precisam ficar sob a nossa supervisão ou sob a supervisão de alguém que você delegue isso, né? Não, vamos, exemplo, a Priscila está cantando aqui na frente, delega, né, o tutu para alguém que ela confie, né? Tudo certo, tá, Priscila? Só um exemplo. Então, observem isso, não deixem as crianças soltas. Há muitas entradas aqui, muitas salas, né? Então, a gente precisa ter os nossos filhos sob vigilância. Isso envolve também o cuidado com o nosso patrimônio. Aqui tem instrumentos caros aqui na frente. Então, observem, velar pelas crianças, tá bom? Mais algum aviso? Então, quem nos visita é muito bem-vindo. A gente vai para o nosso cafezinho ali. Retornamos com a classe aqui sobre teologia do trabalho. O pastor Kelvin vai trabalhar sobre as motivações do trabalho. As classes de adolescentes e todos os outros vão estar funcionando normalmente, tá bom? No próximo domingo, então, uma nova classe, Investigando o Cristianismo, para quem se enquadra naquilo que eu falei.
dirimir nossos medos e anseios. Ensina-nos agora, é no nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, mais uma vez, testando outra vez. Tá ligado tudo aqui nesse microfone, pelo menos. Alô? Alô, som. Bom. Teologia Bíblica do Trabalho. A gente está caminhando, né, ao longo desse semestre, para entender melhor como o cristão se relaciona com a realidade do trabalho. Fazer uma breve recapitulação. Primeira semana nós fizemos essa teologia bíblica do trabalho, né? Lembramos que o trabalho é algo bom. Deus é o primeiro trabalhador, Ele é o primeiro que se dispõe a criar, a fazer, institui inclusive o descanso para o homem. Trabalhamos que o problema do trabalho está alicerçado à queda. Ele em si não é maldição, mas com a queda, com o pecado do homem, o trabalho parou de render o que deveria render e passou também a trazer dor. Nós conversamos também sobre um novo Senhor, como a obra de Jesus muda o nosso trabalho, como ele veio não só para redimir o homem, mas nessa redenção também, iniciar a redenção final, da consumação de todas as coisas, e podemos hoje, desde já, poder viver de modo diferente para a honra e glória de Deus, a partir da obra de Cristo. Na semana passada, conversamos sobre um novo objetivo, sucesso e fidelidade, onde, a partir da parábola dos talentos, nós fomos desafiados a sermos fiéis a Deus, entendendo que, em primeiro lugar, quem servimos é o nosso Criador. É por causa dele que a gente trabalha em primeiro lugar. Nós devemos nos esforçar, nos esmerar para manifestar os talentos que ele nos deu, para fazer isso para a honra e glória dele, como uma forma de fidelidade. E hoje nós iremos trabalhar essas motivações, razões pelas quais nós trabalhamos. Por que eu me esforço? Por que eu me esmero? Por que eu procuro um melhor trabalho? Por que eu tento um concurso? Por que eu anseio ser um bom engenheiro? Por que eu desejo fazer isso? Por que eu não deixo o meu estágio? Quais são as motivações? Quais são as razões lícitas que nós podemos encontrar por meio da Bíblia que nos auxiliam a lidar de forma adequada com esse trabalho? Trabalho esse que só encontramos verdadeiro sucesso se somos fiéis a Deus. Lembrando que esse sucesso está atrelado à fidelidade a Deus. Algumas questões, por exemplo, o cristão deveria ser diferente no trabalho? As pessoas deveriam perceber no cristão um comportamento mais especial, diferentão, um jeitão, para falar assim, nossa, olha, eu estou vendo a luz de Cristo ali. Seria assim? Isso é importante? O que vocês acham? É viável? Umas perguntas aí para ajudar. Alguém pode dizer que você é cristão pela forma que você trabalha? Sim. Você é honesto? Os não cristãos também são honestos. Não cristãos também. E temos exemplos. Eu tenho certeza que tem exemplos de pessoas que não professam uma fé em Cristo e são honestas no seu horário, na forma de lidar com o público, na forma de atender, na forma de se doar no trabalho. Você se importa com colegas de trabalho? Você olha para eles com um amor fraterno, com um desejo de cuidar, de ajudá-los? Se importa se estão se desenvolvendo bem, com seu chefe? Não, cristãos também fazem isso. Eu conheço. Tive bons chefes nesse sentido, né, de dedicação, de cuidado, que não professavam a Cristo, que não criam nisso, mas eram cuidadosos e atenciosos com seus funcionários, com seus colegas. Você trabalha duro. É porque eu sou bem dedicado, estou ali, vou com tudo. Por certo, os não cristãos também trabalham duro. Então, não basta simplesmente pensarmos que, por ser cristão, iremos nos destacar em uma ou outra área ao estarmos lidando no ambiente de trabalho, e é sobre isso que importa. A motivação não tem que ser o melhor da classe, a plaquinha de melhor funcionário do mês. Essas motivações, elas são enganosas, elas vão atrapalhar a gente na caminhada e na forma como nós lidamos com o trabalho. É claro que é muito importante que, nessas pequenas áreas que nós citamos, nós sejamos primeiro exemplo, no sentido de não vou desviar disso. Mas, por certo, haverão aqueles que são mais talentosos, trabalham mais duro,
tem um pouco mais de preocupação, tem um hiperfoco em pontualidade. E não é sobre uma competição com eles. Nós vimos na aula passada, a fidelidade está na fidelidade a Cristo, na fidelidade ao nosso verdadeiro Senhor. Mas se essas não são as coisas específicas que irão dizer que você é um cristão para as pessoas ao redor, ou que devem guiar o seu raciocínio do porquê eu devo trabalhar para ser o melhor do emprego, quais são? Convido vocês a lerem em Mateus capítulo 22, os versículos 37 até o 40, quando Jesus é questionado a respeito de qual é o maior mandamento. Diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos começar da base, como Jesus ali está falando. A lei que vocês receberam, os profetas que anunciaram a vocês, a base disso é: ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. O nosso principal motivo, nossa principal razão para trabalhar deve ser sempre este: amor a Deus e, por conseguinte, amor ao próximo. O cerne da motivação para o trabalho deve ser esse. Amar ao Deus ao qual nós vimos na aula passada, que é o nosso principal chefe, por assim dizer. Ele nos comissionou, Ele nos coloca onde quer nos usar, Ele nos atribui dons e talentos. Ele, dia após dia, em meio às tribulações, em meio às lutas, também nos corrige para que venhamos ser aperfeiçoados à imagem de Cristo. Então, Ele tem que ser o nosso alvo. Trabalhamos por amor a Deus, mas também trabalhamos por amor ao próximo, no intuito de, no nosso trabalho, também sermos bênção na vida uns dos outros. Então, dentro desse motivo geral, nós podemos pontuar 4 motivos que complementam, que explicam, que aplicam melhor a forma para o que devemos trabalhar. E o primeiro motivo é trabalhar por prazer. Sim, prazer em trabalhar. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, vai dizer: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Paulo está exortando a Timóteo a, quando estiver orientando os ricos, a trabalharem de forma adequada com o dinheiro que eles têm, a se posicionarem de forma adequada. Não está falando para eles que eles são pecadores por o serem, mas está dizendo que, nesse sentido, que eles possam usar de forma correta o dinheiro, pois o que foi dado para eles é da parte de Deus e para a alegria deles. Deus tem permitido que você tenha um bom emprego, Deus tem permitido que você trabalhe naquilo que você ama. Cara, que legal, que bom. Você gosta de inglês e pode se desenvolver nessa área? Mas também não é raro, né, ver as pessoas falando o contrário. Trabalhe com aquilo que você gosta e nunca mais você vai gostar daquilo que você faz. Tem a piadinha, mas por quê? Porque perde o sentido se o objeto do teu trabalho é apenas o teu prazer. Se o teu prazer está em Deus, no teu trabalho há um complemento desse prazer. Eu não vou me desesperar porque eu sou um tradutor. Vamos lá, vou usar o mesmo exemplo. Ou um professor de inglês, ou faço trabalho com traduções. Quando isso incorre em peso para a minha vida, eu não consigo mais encontrar prazer naquilo que era direcionador quando eu era adolescente, quando eu comecei a escolher os primeiros cursos. Mas tendo o teu prazer em Deus, amando a Ele acima de todas as coisas, isso aqui encontra um outro tipo de ponderação. Passa a ser uma forma de louvá-lo, de agradá-lo, e continua a ser fonte de prazer, apesar das lutas, das tribulações que podem acontecer. Então, buscar prazer no trabalho, realização, não é errado, é algo bom. Buscar alegria no que faz, buscar
aplicar os dons e talentos que você percebe que Deus tem te dado no seu ambiente de trabalho, na profissão que você vai escolher, ou na profissão para a qual você está migrando. Isso é bom, é o próprio Deus que nos capacita a perceber essas coisas. Outro texto aí, Eclesiastes capítulo 5, verso 19, diz assim: quanto àquele a quem Deus conferiu riqueza e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, saiba, isto também é dom de Deus. Salomão, em Eclesiastes, ele trabalha a ideia de que muitas coisas na vida, a vida em si, né, ela é passageira, ela é fugaz, ela é como névoa, passa tudo muito rápido. Mas ele reconhece que uma vida longe da pessoa de Deus, longe da presença do seu Criador, é mais fútil e mais vazia ainda. Mas que quando nós encontramos prazer e alegria nas riquezas, nos bens, na comida, na bebida, na família, tudo isso deve ser recebido como dom de Deus, é um presente. Também não é raro você ver por aí algumas expressões dessas nas redes sociais, até em filmes, né? Poxa, isso é tão legal, isso dá tanta alegria que deve ser pecado. Gente, que dualismo! As pessoas atribuem a Deus, e o servir a Deus é a ideia de uma autonegação que foge ao prazer. Quando Ele é o Criador da alegria, quando Ele é o Criador do prazer no comer, no prazer em trabalhar, no prazer em ter uma esposa, um esposo. Entretanto, as pessoas atribuem a prazer a deturpação dessas coisas, a gula, a fornicação e o adultério. A deturpação dos prazeres que Deus criou para a nossa alegria é que eles atribuem, não, isso é bom. Quando não é por aí. O Deus dá a alegria e dá o prazer na medida correta. Amando a Ele acima de todas as coisas, conseguiremos caminhar também no trabalho, recebendo o salário, recebendo as lutas, as dificuldades, né? Aquilo que você precisa corrigir. Pensa num dentista, no prazer que ele não vai ter ao poder o quê? Corrigir um sorriso, ao conseguir fazer uma cirurgia de primeira ali, sem causar dor ao paciente. Pense em quantas pessoas se realizam e se alegram ao poder exercer bem o ofício que aprenderam. Isso é dom de Deus, isso é capacitação dele, é uma forma também de adorarmos a Ele. Então, um primeiro motivo que nós podemos retirar dessa ideia de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo trabalhamos por prazer. Ele nos dá esse prazer. Amando a Ele acima de todas as coisas, conseguiremos também manifestar no trabalho louvor e glórias ao nosso Deus. Na bondade de Deus podemos desfrutar do nosso trabalho, mas existem perigos escondidos em nossos corações. Vocês conseguem dizer quais são? Apesar de trabalhar por prazer ser o motivo lícito, que armadilhas podem existir ali? A pergunta é para vocês. Ganância, legal, o que mais? Idolatria? Aplique idolatria. Apegar-se ao fruto do seu trabalho. Né? Mais ao trabalho do que à família. Atribuir ao trabalho a posição de o meu sustento é minha força, e minha identidade vem do trabalho. Se satisfazer o trabalho pelo trabalho. Sim, eu faço isso e perco o propósito de vida quando eu não estou fazendo. Aí eu li um livro esses dias do Dostoiévski que é exatamente isso, um funcionário público que se perde na ideia de quem ele é. E quando ele não consegue mais viver e trabalhar da forma como ele trabalhava, ele entra em parafuso. Porque a identidade dele estava atrelada a ele sempre ser o melhor do emprego, sempre estar em destaque, estar sendo ser promovido. Quando ele caiu na mesmice, ele se perdeu de si. O prazer dele estava especificamente no trabalho. Ele não tinha esse amor a Deus acima de todas as coisas. Estava deturpado. Isso pode atrapalhar a gente. Então, são armadilhas que o nosso coração planta. Também, como podemos trabalhar por prazer, amando também ao próximo? Treinando, capacitando, servindo. Isso é prazeroso? É prazeroso fazer um bom atendimento? Para quem é vendedor, é prazeroso fazer uma boa venda e perceber que o outro foi atendido naquilo que ele queria comprar, traz alegria. E como isso se deturpa? Competição, ótimo.
Quando o meu trabalho ele passa a ser fonte de comparação e competição com o meu amigo, com o meu colaborador. Como gestor, eu mal utilizo dos meus cargos, da forma como Deus tem me dado capacitação para explorar os meus funcionários. Então, tudo isso são armadilhas que o nosso coração pode plantar. Não podemos perder de foco esse amor a Deus e amor ao próximo, para que continue sendo fonte de prazer o nosso exercício cotidiano. Tem o risco da gente acreditar que sempre o nosso trabalho tem que nos gerar prazer, né? Ah, não, eu amo dar aula para crianças. Cara, tem fralda para trocar. Se a gente imaginar que sempre vai produzir prazer, então, quando as coisas ficarem difíceis no trabalho, a gente vai desistir dele para buscar um novo, esquecendo daquela base que a gente já vinha colocado aqui, da realidade que o trabalho é difícil e que obter prazer nele é um resquício do trabalho perfeito que existiu antes. Muito boi, muito bom. Muito boi. Eu estava lembrando aqui do exemplo que o pastor João Batista uma vez. A gente tem que aproveitar tudo e vai ter uma hora que vai ter que. Não é só a parte do prazer. E há as dificuldades e quando elas chegam, elas não podem. Dentro dessas, vamos lá, dentro desse mandamento semelhante a esse, o seu próximo como a ti mesmo, você pode e deve trabalhar por prazer, isso é bíblico. Você pode e deve trabalhar também para refletir o caráter do seu Deus. Trabalhar para refletir o caráter de Deus. Isso pode soar altamente teórico para você, mas, na verdade, é o caminho para uma das alegrias mais piedosas e gratificantes que você encontrará no seu trabalho. Lembre-se, Deus nos criou à sua imagem. Você consegue aplicar essa ideia? Como eu posso refletir a imagem de Deus, o caráter de Deus no meu trabalho? Sendo gracioso, misericordioso. Muito bom. Um chefe que trabalha da melhor forma para demonstrar o apreço dele pelos funcionários no seu cuidado financeiro, no seu capacitação, treinamento. Misericordioso, olhando para as lutas, às vezes, de chegar no serviço, no trabalho e aplicando formas de auxiliar aquele trabalhador, aquele funcionário a cumprir com as suas obrigações. Não é simplesmente negar que ele possa chegar atrasado, mas viabilizar de uma melhor forma para que ele não incorra em erro. Agindo com misericórdia, você está manifestando o caráter de Deus. Estamos pensando na posição de um gestor. Ser justo, né? E isso, por isso que eu falei, misericordioso em evitar que ele erre, né? Mas não ser justo, porque vendo um que você dá predileção para um lado e não para o outro, tu está manifestando o caráter de Deus ou um caráter de corrupção? Então, ser justo, muito bom. Então, são formas que você, no seu trabalho, pode manifestar o caráter de Deus. Mas e se eu não sou chefe imediato, assim, não sou nem supervisor de nada? Eu posso? Ter o mesmo sentimento que houve Cristo Jesus, que se humilhou, muito bom. O que mais? Apliquem de forma prática. Não sejamos teóricos. Assim, como é que eu posso, no meu trabalho, manifestar a imagem e semelhança de Deus? Um Deus que é criativo, um Deus que é criador, um Deus que nos habilita com vários dons e talentos. Quando eu vou dar um exemplo, é caricato, mas de forma prática. Deus se atrasa? Fala isso não. Mas se você tem se atrasado, você não tem manifestado o caráter de Deus. Muito bom. Quando você cria algo, você é um engenheiro, você é um arquiteto, você pode manifestar aquilo que Deus tem dado para você, manifestando características do próprio Deus, ao atribuir beleza no seu trabalho, ao servir um barista, ao servir bem um café. Você
atribui no seu trabalho, você manifesta no seu trabalho essas características de Deus? Bondade. Então, são características da bondade dele, a justiça, a graça, agir com graça, a misericórdia quando veio outro falhando. Mas talvez essa seja uma característica que eu consiga aplicar não só ao chefe, mas diretamente ao funcionário, diretamente àquele colaborador que não tem um... Eu, como um funcionário, posso manifestar a bondade de Deus ao responder bem, ao preocupar-me com aquele que me pede uma tarefa ou com um cliente que eu estou atendendo. Essa bondade realmente é algo que pode sim ser manifestado por nós. Olha alguma lista que a lição nos traz. Nós refletimos o caráter de Deus ao trazer ordem ao caos. Você pode, em meio a uma discussão, trazer uma palavra de conforto, alento e de equilíbrio? Em meio a negociações, você trazer uma solução? Você pode intervir para que não haja uma briga, para que não haja uma cisão em meio ao seu trabalho, independente do seu cargo. Trazer ordem ao caos, ajudar as pessoas a organizar as ideias num brainstorm, numa tomada de decisão importante, também é característica de Deus. Nós refletimos o caráter de Deus ao exercer a autoridade. Autoridade normativa, vamos lá, eu sou o chefe, autoridade que as pessoas percebem em você pela sua fidúcia, pela forma como você se porta, pela bondade que você manifesta. As pessoas olham e falam, a opinião dele tem autoridade, porque a gente vê que ele pratica essas coisas. Podemos. Nós refletimos o caráter de Deus sendo criativos, o exemplo que eu dei, trazendo algo, uma ideia e aplicando ela de forma ética, de forma bela. E refletimos o caráter de Deus ao prover a outros o socorro, o sustento, o apoio, a saída quando ele não consegue perceber como solucionar um problema no trabalho. Então, podemos manifestar essas características. Então, amando a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, podemos ter por motivação refletir o caráter deste que nos amou, refletir um pouco do amor que nós recebemos dele para outra pessoa. E fazemos isso de forma maravilhosa, anunciando a elas a verdade do Evangelho. Mas isso não se limita apenas a testemunhar de Cristo e do Evangelho, mas com práticas você também se relacionar com essa pessoa, demonstrando todo o amor, todo o carinho, toda a empatia que Deus teve por nós quando ainda éramos seus inimigos. Deus olhou para nós e falou, quero salvá-los, quero cuidar deles, enviou o seu Filho. Sendo nós alvos desse amor, podemos manifestá-lo imitando ao nosso Deus, imitando ao nosso Criador, na vida uns dos outros. Terceiro motivo. Trabalhar adorna o Evangelho. A ideia de que, quando somos bons funcionários, bons trabalhadores, testemunhando daquele a quem servimos, as nossas palavras ganham mais autoridade. Olha o que diz Tito, capítulo 2, versos 9 e 10.
Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Quando você realmente é fiel, quando você realmente é atencioso, quando você realmente manifesta o caráter de Deus, você adorna o evangelho que você proclama. Uma pessoa que proclama uma coisa, mas as suas práticas caminham em outra direção, ela não tem autoridade, as pessoas não levam em conta o que ela faz. Um líder espiritual que tem uma vida dupla, cai por terra. Quando é descoberto, já era. Você que fala uma determinada coisa, tem um logos, tem um ditado, tem alguma coisa que guia a sua vida, mas você é falho para com ele, os seus filhos, a sua esposa, as pessoas da sua casa sabem que é mentira e não vão valorizar. Mas quando você tem uma vida que caminha de acordo com o evangelho que você prega, isso adorna aquela palavra. As pessoas começam a se questionar, realmente, pelo menos ele não é hipócrita. Vamos ver o que mais que pode sair dali? Ele tem praticado o que ele tem nos pregado. E isso implica em outra coisa, não é só, pelo meu trabalho outra pessoa vai se converter. As pessoas se convertem por ação do Espírito Santo, e o Espírito age na pregação da palavra. Então, a sua vida é importante, sim, no sentido de testemunhar, mas esse testemunho precisa de palavras, você precisa falar desse Cristo. A maneira como vivemos jamais comunicará plenamente as boas novas de Jesus Cristo a ninguém. Precisamos usar palavras para compartilhar um anúncio verbal do que Deus fez na história, na pessoa de Jesus Cristo. Não é delegar simplesmente ao meu silêncio e testemunho fiel de horário, de trabalho, de bondade, de cuidado, sem nunca citar a obra salvífica de Cristo. Não vai. Agora, temos que reconhecer que o nosso testemunho pessoal, a nossa prática diária, adorna esse evangelho que será anunciado. Esse evangelho que está nas nossas línguas, na ponta da língua, na nossa conversa. Isso é importante. Não podemos inverter os papéis, fingir que é apenas por a parte mais fácil, né? Vou trabalhar bem que eu vou continuar recebendo. Não. Você muitas vezes vai ter que chegar e ser aquela pessoa que incomoda, falando mais uma vez de inferno, falando mais uma vez de graça e salvação, sendo que eu nem me vejo pecador. Por que essa pessoa está falando disso? Por que hoje ele veio conversar comigo outra vez? Não, nós precisamos testemunhar de Cristo, testemunhar de uma realidade caída, de uma morte iminente e da esperança de salvação que há em Cristo Jesus. E a nossa postura deve manifestar de que nossas vidas foram trabalhadas, foram moldadas por causa dessa notícia, pelo Espírito de trabalhar para adornar o Evangelho. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, podemos trabalhar por prazer, podemos trabalhar para manifestar o caráter de Deus e podemos trabalhar para adornar o Evangelho. 3 formas, 3 motivos claros, lícitos, bíblicos para aplicarmos a ideia do porquê eu deveria trabalhar. 4, trabalhar por dinheiro. Posso trabalhar por dinheiro? Eu devo trabalhar por dinheiro? Isso é bíblico? Olha lá. Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 10, escreve: quem não quer trabalhar, que também não coma. Está preguiçoso? Não quer trabalhar, não? Então não come, não. Então, trabalho, sim, o trabalho é algo importante e é para o nosso sustento. Salomão escreve em Provérbios 12, 11: os que lavram a sua terra terão fartura de alimento, mas os que correm atrás de fantasias não têm juízo. Olha que interessante, né? Não é raro o cristão fugir a essa temática, na ideia de pensar de que o dinheiro é perigoso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, mas é bíblico trabalhar por dinheiro? Eu posso escolher um emprego pensando no valor que também eu vou receber? Eu posso pensar numa promoção e galgar isso dentro do meu trabalho? Isso não seria ganância? Vamos corrigir essa visão?
Falar sobre dinheiro é importante. Nós cristãos sabemos que frequentemente o dinheiro ocupa lugar indevido. Frequentemente o dinheiro ocupa lugar indevido. A gente não pode tirar isso para parar de ocupar o lugar indevido. Mas não é vil nem vulgar trabalhar por dinheiro. Não é errado. Esse dualismo não pode existir. Na verdade, as Escrituras apontam para ser algo correto. Porém, contudo, entretanto, todavia, cuidado com o amor ao dinheiro. Temos muitos textos bíblicos que nos alertam com relação a isso. Primeiro, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Ao analisar a situação do ímpio vivendo longe de Deus, Salomão testifica que quanto maior é a conta, maior também é a botija, né? A angústia. Gente, quando você ganha mais, você acaba gastando mais, porque maiores são as dificuldades, as lutas. Você vai querer pagar um colégio melhor para o seu filho, você vai tentar capacitar em uma determinada área, você vai tentar um determinado coisa, e você sempre vai galgar mais, sempre vai querer mais. Eu lembro que a gente trabalhou isso em doutrinas bíblicas, né? De um ex-presidente dos Estados Unidos que perguntaram para ele: quanto que uma pessoa precisa receber financeiramente para ser feliz? E a resposta dele foi: mais que seu cunhado, né? Só um pouquinho mais. A resposta sempre vai ser essa. No coração de todo mundo que idolatra e ama o dinheiro, a resposta sempre vai ser: eu só preciso de mais um pouco. Só um pouco mais. Nunca vai ser satisfatório. Mas quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, não ao dinheiro, e quando, em segundo lugar, queremos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, esse dinheiro vai ocupar a posição devida, não uma posição de idolatria no nosso coração. Mantendo o amor acima de todas as coisas a Deus e ao nosso próximo, como gostaríamos de ser cuidados e amados. Outro texto, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Ele vai enfiar o pé pelas mãos. Ele vai começar a negar os seus valores, que levam homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O dinheiro não é o mal, mas é o amor a esse dinheiro, a idolatria ao criado, colocar aquilo que deveria ser seu servo, aquilo que deveria ser recebido por bênção, como a fonte do teu prazer, a fonte da tua alegria, a fonte da tua esperança. É muito diferente isso. O cristão precisa entender isso. Não é que trabalhar por dinheiro é errado. O problema é qual é o lugar que o dinheiro ocupa no teu coração. Você ama a Deus acima de tudo? Você quer e ama ao próximo como a si mesmo? Você quer manifestar esse amor? Ou o dinheiro ocupa esse lugar de importância para você? Se você tem uma postura adequada diante do dinheiro, você vai conseguir lidar de forma adequada também com essa motivação. Outro texto: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar a um, amar a um e odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. No momento em que houver uma necessidade de tomar uma decisão entre manter-se fiel aos seus valores ou ganhar um pouco mais, entre você testemunhar de Cristo ou perder uma promoção, no momento em que houverem algumas decisões a serem tomadas, entre eu garantir o meu capital acumulado, a minha segurança, ou eu ter que falar a verdade, perder, quem sabe, o seguro não vai cobrir mais, mudaram a política e eu vou ter que falar a verdade. E não falar a verdade, vou cair na carência outra vez. E aí você fica em dúvida. Quando você começa a colocar essas questões em pauta, você vai falir. Falir no sentido de falhar.
a ideia de que você vai perder diante de Deus a percepção de que Ele deveria ser a sua maior preocupação, o seu maior amor, o desejo de glorificá-lo. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Se Ele não for o seu Senhor, as riquezas serão o seu tropeço. Elas não vão te garantir a segurança que você espera. Veja algumas justificativas que estão na moda do que aponta para por que eu trabalho. Percebam nelas, tentem perceber nelas a idolatria, a egolatria. Estou trabalhando para mudar o mundo. Messias, olha, muito bom, cara. Por que você faz? Minha visão, tá tendo uma exposição na Biblioteca Nacional de Brasília essa semana. Um monte de pessoas lá falando sobre a sua visão de mundo, por que se esforça, por que trabalha. E lá, eu vejo um mundo onde ninguém mais terá dificuldade de acessar a água, de acessar a energia. E minha visão de mundo é mudar a visão dele, a forma como ele trabalha. E muitas vezes aponta para esse. Eu quero fazer uma diferença, eu quero uma glória que seja atribuída aos meus esforços. Eu estou trabalhando para mudar o mundo, para marcar o mundo com a minha imagem. Estou trabalhando para fazer um nome para mim. Eu quero que as pessoas lembrem de mim. Eu quero ficar marcado na história. Eu nem estarei aqui, mas eu quero deixar um legado, um sobrenome importante, mais importante da minha família. Outro. Pergunta de entrevista, né? Por que você trabalha? Entrevista de emprego. A pessoa responde: estou trabalhando para conseguir um título chique. Ela não responde isso, mas é porque ela quer ser relevante na sociedade. Está trabalhando para quê? Você está estudando para quê? Para ter um mestrado? Para ter um doutorado? E assim você ser referendado de uma forma diferente nas reuniões? Ser apontado como aquele que tem uma capacitação X ou Y? É para ter, sim, um título chique. Ele é um funcionário público de tal estirpe. Às vezes é isso. Último ali, estou trabalhando para chamar a atenção de alguém. Estou me esforçando para ser promovido. Estou me esforçando para que possa ser um bom partido para um casamento. Estou trabalhando para que isso possa ser um bom nome a ser aceito numa sociedade, para chamar a atenção de alguém. Posturas egoístas, posturas cheias de idolatria, de vanglória, e que estão posturas que as pessoas respondem com maior valor na hora que estão numa entrevista de emprego. Não, eu quero ser, quero fazer. Perigo. Quando trabalhamos com amor a Deus verdadeiramente, essas motivações, nós percebemos a falência delas e podemos corrigi-las. Assim como é com o dinheiro. Inclusive, o dinheiro, se ele for um motivador adequado, sem ocupar o lugar indevido, como nós vimos, nos protege dessas motivações erradas. Com o dinheiro como motivador adequado, sem ocupar o lugar indevido, somos protegidos de trabalhar por significados que possam se tornar fonte de orgulho e vanglória. Não, eu fui recompensado pelo meu esforço com o salário mensal, fui recompensado com o meu esforço de acordo com o que estava contratado. O que é contratado, né, o que é acertado antes não fica caro para ninguém. Eu não preciso me vangloriar disso. Me alegro, me coloco da posição correta, me satisfaço em Deus ter me dado aquela oportunidade de trabalho e avante. Tomara que eu tenha dado um bom testemunho para que me chamem outra vez, para que compartilhem, façam propaganda de mim. Mas o dinheiro, inclusive, se estiver no lugar certo, nos auxilia a nos posicionar frente a esse desejo de ser, de vir, ver e vencer, né? Todo homem tem, todo homem, como na devocional trabalha, luta, né? A gente luta contra essa natureza caída. Cotidianamente vem à nossa mente o desejo de vanglória. Só para ver se eu entendi o que você está falando aqui. Um exemplo. Eu prefiro continuar limpando fossa, porque eu ganho X, do que ganhar a metade disso sendo gerente da farmácia. É isso? É uma forma de aplicar. Quando você tem o dinheiro como uma ferramenta de baliza e de equilíbrio no seu trabalho, e você não tem amor ao dinheiro, você eu vou trabalhar por tanto e vou receber tanto.
Isso vai evitar que você venda os seus valores ou negocie eles por favores que vão me fazer crescer na sociedade, porque meu objetivo é esse, por coisas que vão fazer uma promessa futura de levar vantagem numa seleção. É diferente de você chegar e falar assim, eu recebi tanto, eu combinei tanto, eu recebi tanto, e fizeram propaganda porque eu fiz um bom trabalho. O dinheiro te ajuda a estabelecer o que está sendo esperado naquele relacionamento de trabalho. É nesse sentido. Então, sim, eu prefiro ganhar X trabalhando em meio a uma fossa do que ir trabalhar numa farmácia só para que eu veja o meu nome, ou farmacêutico, ou o rapaz que trabalha aqui, crescendo em detrimento, inclusive, às vezes, de botar comida na minha casa. Então, está escutando aí? Então, eu entendo que esse tema é um tema bem assim complicado, né, de se falar. Tem que ter uma correlação bem assim interessante, porque na minha visão assim, você querer algo para você, assim, eu quero fazer mestrado, doutorado, não vejo nada de errado nisso. Eu quero ganhar mais, também não vejo nada de errado nisso. Acho que o erro está em você substituir Deus por virar idolatria, virar aquela busca incessante. Entendeu? Por quê? Porque, do outro lado, eu já vi alguns, né, que eu na minha visão, eu achava errado. Né? Eu acho errado. Alguns preletores comentando assim, para que estudar? Se você, entendeu? Então, ele dá muito valor ao descanse no Senhor. Descanse no Senhor que Ele proverá. Então, aí você dá valor ao preguiçoso. Então, eu acho que a questão só é o seguinte, você querer ganhar mais, você querer buscar algo melhor para a sua vida, não está errado. Está errado se você vê aquilo só por você e esquecer Deus, que Deus é a fonte de tudo, entendeu? Porque senão, do jeito que pode se falar, para que eu vou querer fazer alguma coisa na minha vida? Você vai ficar descansando, descanse no Senhor, que Ele vai te prover tudo. E não é por aí, entendeu? Você tem que fazer a sua parte. Então, essa é o que eu penso. Perfeito, é isso mesmo. Paulo falando, né? Aquele que não trabalha, então não come. Você não quer se esforçar? Então não é sobre isso, por favor. Não é sobre você não querer fazer um mestrado, um doutorado. Não. É sobre você colocar as coisas na posição correta. Nesse sentido, manter em foco, como o Arnaldo colocou, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, vai evitar que essas motivações periféricas ocupem um lugar que vira idolatria. Eu posso querer ganhar mais, eu devo, me esforço, fique à vontade para isso, é bom. Eu posso querer e devo querer me capacitar. Encontro prazer nos estudos, encontro prazer em crescer, vejo que Deus tem colocado na minha caminhada uma ascensão profissional, vá. Enquanto Deus ocupar o trono da tua vida, isso não vai ocupar. Isso não vai se tornar idolatria. E os exemplos que a gente veio trabalhando aqui foi com esse intuito, de mostrar, olha, vamos tentar aplicar, para não ficar só no teórico? Tenta pensar como isso daí pode ser saudável, como é essa percepção. Tendo dinheiro como baliza para a troca de esforços do trabalho, se percebemos que paga é devida, seremos menos propensos a reclamar do nosso trabalho, já que, afinal das contas, temos o que viemos buscar, um salário. A ideia de reclamação, de insatisfação e frustração, se foi contratado, se foi combinado e se foi feito e pago, você é menos propenso a pecar contra o Senhor até nisso, porque foi do jeito que a gente combinou, deu certo. Ainda, trabalhar por dinheiro nos protege da ociosidade, como Arnaldo comentou e Paulo também trabalhou ali no capítulo 2 de Tessalonicenses, né? Quem não trabalhar, que não coma. Trabalhar por dinheiro nos ajuda a buscar outras motivações com maior pureza e foco para a glória de Deus. Eu posso buscar um outro emprego, posso buscar uma guinada no trabalho. Eu estou com 30, 40 anos e quero mudar de profissão. Não estou encontrando alegria e prazer aqui agora. Não percebo mais como posso glorificar a Deus aqui. Não se torna simplesmente um desejo egoísta ou de vanglória uma pessoa começar uma faculdade depois de aposentado.
Não tem problema. Isso se torna um meio de glória a Deus, quando o amor a Deus continua sendo o seu foco e o desejo de amar e demonstrar esse amor ao próximo também está em pauta. Você pode continuar se desenvolvendo, se capacitando. Isso é bom. E por que o dinheiro nos traz satisfação? Atos 20, 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando nós recebemos o dinheiro e está na posição correta, quando nós administramos os nossos proventos, o nosso tempo, os bens que nós temos, nós encontraremos prazer ao servir a Deus e ao servir uns aos outros. Mais alegre, mais feliz, de forma mais honrada e reconhecida diante de Deus, uma pessoa que dá, que se doa, do que apenas aquele que recebe. Isso traz prazer porque o próprio Deus faz isso em nosso favor. Ele mesmo planta esse tipo de prazer e satisfação em nossos corações. Salmo 112 diz: feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não há problema, não é vil o trabalho e a lida com dinheiro. Errado é a idolatria, é o amor, é o apego a ele. Eclesiastes 10, 18 a 19, o sábio diz: por causa da preguiça o teto desaba, e por causa dos braços cruzados a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro dá conta de tudo. Não é errado. Agora, se esse dinheiro começar a ocupar a posição de Deus na sua vida, aí sim, até mesmo o comer, o se alegrar, o beber e o rir se torna pecaminoso. As festas se tornarão outra direção, diferente de alegrar o coração do homem em Deus, mas serão deturpadas. Precisamos ter os nossos olhos, nossas percepções voltadas para isso. Pergunta-chave: qual a razão pela qual trabalhamos? Por amor a Deus e ao próximo. Essa é a principal razão. Como podemos aplicar, nas motivações? 4 aplicações práticas. Quais devem ser nossas motivações ao trabalhar? Trabalhamos pelo prazer, para refletir o caráter de Deus, para adornar o Evangelho, e também trabalhamos por dinheiro. Nada disso foge ao que é bíblico e aprovado pelo Senhor. Desafio: vamos aplicar esses 4 motivos com exemplos práticos de amor a Deus e amor ao próximo. Nós fizemos esse exercício, mas vamos lá. Trabalhar por prazer. Como eu posso amar a Deus e como eu posso amar ao meu próximo, tendo prazer no meu trabalho? Não reclamando, não sendo um reclamão. Sendo generoso. Aí, já aplicamos ali, refletir o caráter de Deus também. O que mais? Traz de trabalho, vamos pensar um pouco também em estudos, nas atividades de casa, no trabalho, não apenas no trabalho remunerado, gente. Vamos pensar no trabalho de forma geral. Como eu posso ter prazer em cozinhar? Pessoa tem prazer em cozinhar? Eu tenho. Muito bom. Você louva a Deus por isso. E você gosta quando alguém elogia a comida? É bom. É bom quando alguém elogia a comida. Glória a Deus. Mas você gosta de alimentar os seus filhos, de alimentar uma visita? Você pode, por meio daquilo que você se esforça e tem prazer, abençoar outras pessoas. Isso é bom. Ser generoso, trabalhar para refletir o caráter de Deus, ser misericordioso, ser bondoso. De forma prática, hoje, no seu dia a dia, gosto de cozinhar, é uma forma muito boa. O que mais? Um outro exemplo, para a gente passar para a terceira ali. Vamos lá. Apliquem. Não deixa no campo das ideias, não. A gente já está no refletir o caráter de Deus.
Cuidado. Cuidado. Sim, entendi. Cuidado. Entendi. Cuidado, porque a gente às vezes faz essa inversão e às vezes começa a fazer uma outra inversão. Eu tinha um amigo que falou o seguinte para mim: Kelvin, eu vou me afastar um pouco da igreja por uns dias. Eu estou falando sério, testemunho. Vou me afastar de uns dias da igreja porque eu estou cansado de ter a minha mente sempre preocupada com dinheiro. Então, eu vou trabalhar agora, porque aí eu encontro equilíbrio financeiro e eu volto para servir a Deus melhor. Cuidado. Cuidado, você inverteu a ordem das coisas. Desculpa, eu acho que já está na conclusão, mas eu acho que esse ponto que você colocou, eu acho que é interessante. Eu acho que essa questão passa como é que eu posso dizer? Às vezes, pela a cosmovisão que a gente tem, de como a gente enxerga o mundo, né? E isso passa até pela forma como a gente fala. Mesmo quando a gente está argumentando sobre essas questões, ainda assim, nos nossos argumentos, parece que a gente ainda está fazendo uma dicotomia entre coisas de Deus e coisas que não são de Deus. E na nossa fala, a gente fala isso diariamente, e isso vai marcando essa diferença. Eu falo minha casa, meu carro, minha família, e também meu emprego e meu negócio. Como se isso fosse possível, né? Eu acho que é Kuyper, né, que fala isso, que não há um centímetro qualquer da nossa existência que Deus não diga é meu. Então, se a gente tiver essa percepção, eu não consigo pensar o trabalho que não seja o trabalho de Deus. Entendeu? Então, eu não consigo pensar o dinheiro que não seja o dinheiro de Deus, né? Se eu tirar essa percepção, eu crio uma dicotomia, como se aquilo que depende da minha força fosse meu, né? Muito boa ponderação. Só um detalhe que eu acho interessante também, eu acho que no trabalho, vamos colocar aqui o trabalho remunerado, né, que a gente tem que ter atenção também, que também eu acho que também se volta para Deus, é quando a gente também diz não, porque às vezes quando é na chefia ou nos pares, ou até no quem está abaixo da gente, subordinados, você dizer não também é uma forma de também ser correto, ser misericordioso e bondoso, porque o outro lado, quem olha a gente, às vezes pode achar a gente não como bondoso, mas como bobo. Então, o dizer não ao agir, ao que você vai fazer, também é uma forma também de glorificar a Deus. Manifestar o caráter de Deus por meio da sabedoria. Sabedoria em responder o certo. Muito bom. Adornar o Evangelho. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de compartilhar o Evangelho com alguém no trabalho, na escola, num curso de tricô? E você está ali se capacitando, é um hobby, e a sua postura adorna a palavra que você compartilha. E trabalhar por dinheiro. Então, sim, instruam seus filhos, sim, busquem promoções, façam isso, mas que não ocupe lugar indevido. Vamos pegar essa última fala aqui do Jefferson. Não há um único centímetro da existência que Jesus não possa dizer, isso é meu. Kuyper trabalhando a teologia calvinista. Então, essa é uma ideia que abre os nossos olhos para evitar um vício de linguagem, revela, às vezes, como ele falou, uma cosmovisão equivocada, de que tem coisas que estão... essa aqui é meu, isso aqui é para a igreja. Isso aqui é mundano, isso aqui é religioso. Não, a nossa vida precisa ser vivida de forma a glorificar a Deus em todo momento, a refletir o seu caráter, a adorá-lo, a ser fonte de prazer para Ele e nele para nós, alegria para nós nele. Amém? Quando a gente pensa em cosmovisão cristã, né, a gente fala sobre abandonar algumas coisas e abraçar outras, né? E Paulo fala para, acho que é Coríntios, né, olha, aquele que furtava, aquele que roubava, aquele que era um corrupto, que largue isso, que trabalhe com as próprias mãos para poder socorrer as outras pessoas. Então, o trabalho não é só... Eu não trabalho apenas para prover para mim, mas eu deixo de ser alguém que tira dos outros, passo a produzir e abençoo os outros.
E isso envolve ornar o Evangelho, né? Refletir o caráter de Deus, envolve ter prazer nessa coisa. Então, agora, cara, eu pude ajudar alguém, né? E envolve ter os meios para isso. Mais alguém? Contribuições? Testemunhos? Vamos encerrar, então? Feche seus olhos. Pai, obrigado por, nesta manhã, termos tido a oportunidade de conversar sobre este assunto que não é delicado, mas, por certo, traz polêmica devido às implicações. Ajuda-nos, ó Pai, a lidar de forma adequada com o trabalho, com os recursos que advêm dele, com o prazer e a alegria que possamos encontrar nesse trabalho. Livra o nosso coração da idolatria e da vanglória. Livra o nosso coração de lidar de forma errada com o desejo de crescer, com o desejo de nos desenvolvermos profissionalmente, para que venhamos a fazer isso de forma lícita, de forma bíblica, no anseio de glorificar o Teu nome e abençoar outros, com um desejo verdadeiro de sermos boca do Senhor ao anunciarmos o Evangelho e sermos Tuas mãos ao abençoarmos outros com aquilo que o Senhor tem nos dado. Ajuda, ó Pai, a lidarmos corretamente com a nossa existência, como foi colocado aqui no final. Muitas vezes fazemos sim uma dicotomia entre o que é de Deus e o que não é. Tudo é Teu, é tudo para Ti. Que possamos, ó Pai, responder de forma consciente e intencional a esse chamado a viver para a Tua glória, a viver de forma a testemunharmos de Cristo, digna do Evangelho. Que o Senhor, ó Pai, possa nos ajudar a manifestar este Evangelho, manifestar essa fé que nós temos no nosso comportamento, no nosso dia a dia, no testemunho da forma como lidamos com os bens, com o tempo, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, um bom restante de domingo. 18 horas, estaremos trabalhando no capítulo 24 de Jeremias.